Bom, então vamos iniciar a consideração 4 agora, né, dando continuidade à questão dos artigos dentro do inglês. Lembrando que agora a gente vai estudar artigo indefinido, né? É sempre importante, né, que a gente tenha claro, né, artigos definidos na língua portuguesa, o, a, os, as, e os artigos indefinidos, que em língua portuguesa é um, uma, uns, umas. Bom, já de saída, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Em inglês, nós vamos desconsiderar o plural dos artigos indefinidos, né? Então, em português, vamos lembrar, a gente tem um, uma, né? E uns, umas. Lembra que a gente tem a ideia do que é uma definição maior e uma definição menor, que no caso é chamado indefinido, que eu particularmente entendo isso como uma certa imprecisão, né, na denominação do nome, né, artigo indefinido. Se você falar um carro, existe ainda uma definição, né, mas não é questão para nós, mas de qualquer forma, eu diria que são artigos definidos e menos definidos, mas, né, em termos normais do que a gente tem por aí, já consolidou seu nome, né, artigo indefinido. Então, em português a gente tem um, uma, uns, umas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, em inglês a gente vai desconsiderar a parte plural, né. Então, vocês podem entender assim, não existe artigo indefinido no inglês no plural. Então, se eu tenho que falar, por exemplo, eu vi umas pessoas na rua, né? Eu pulo essa parte, simplesmente assim, eu pulo. Eu vi pessoas na rua. Tem uns cachorros aí fora. Não, tem cachorros. Eu pulo a parte do artigo indefinido no plural, né? Não existe isso em inglês. Então, no inglês, a gente só tem um artigo indefinido. Só que, né? Assim como no artigo definido, né, a gente tem diferenças em especificidades da pronúncia da palavra, que é o THE. Né? Então, eu tenho the, eu tenho the. Tá bom, então você sabe que a mesma palavra tem duas pronúncias. Né? Já no artigo indefinido, quando eu tiver que falar um, uma, já que a gente só vai ter a ideia dentro do singular, né, dentro da apresentação do inglês, obviamente eu estou falando em português, né, isso é uma aula. Então, o que ocorre é que eu estou utilizando um e uma. Em inglês vai ser uma palavra só, né? Só que é estranho falar que o artigo indefinido, ele é uma palavra única, né? Porque, em verdade, quando a gente estuda artigo indefinido, a gente vai ver que são duas palavras. Mas o que eu quero dizer com isso? São duas palavras, sim, né? Mas é como se fosse uma, porque o que ocorre é que, dependendo da palavra posterior, ou dependendo do som inicial da palavra, né, seguinte, assim como no artigo definido, a palavra vai mudar, né? Então, por exemplo, o que vai ocorrer para a gente? Eu tenho situações, né, onde eu vou ter o artigo indefinido a, né? E aí tem algumas considerações sobre pronúncia que a gente já vai falar. E eu tenho o artigo indefinido an. Então, eu tenho a e an, né? Bom, quando é que eu uso um, quando que eu uso o outro? Bom, aqui vai ser muito fácil. Por quê? Porque a gente já estudou o artigo definido. E esse daqui vai ser utilizado nas mesmas circunstâncias onde eu utilizei o artigo definido com a pronúncia the. Então, quando eu tenho o the, que vocês sabem que são 3 situações de utilização, e quando eu tenho esse aqui, artigo indefinido and, vai ser o mesmo caso do the, THE, com o som de the. Ou seja, eu vou usar esse artigo aqui quando ele estiver antecedendo palavras substantivas que comecem por som vocálico. Então, muito simples quando eu tenho que falar, por exemplo, exemplos básicos, tá? Exemplos que vocês encontram em tudo quanto é livro por aí, né? Bem basicão mesmo, quando a gente está lá na escola, no início, tá? Mas que é bom a gente caminhar já dentro dessas bases que são muito simples, mas muita gente erra, né? Então, se eu tenho que falar, por exemplo, uma laranja, né? Sendo laranja a palavra orange, e orange começa por
vogal. Vogal tem som vocálico? Tem. Então eu vou falar an orange. Porque, de novo, assim como eu leria the orange, a laranja, se fosse artigo definido, eu vou ler artigo indefinido an orange. An orange. Uma laranja, tá? Obviamente eu estou traduzindo, né? A gente está falando português aqui numa aula de inglês, e essa palavra aqui, ela vai ser adaptada a essa tradução eventual em português. Laranja é uma palavra feminina, ia estar no singular, né? Então eu vou, sim, continuar com uma tradução do artigo indefinido dentro do feminino singular, já que lembrar, né? Para a gente lembrar que eu não vou utilizar artigo indefinido no plural em inglês. Não existe uns e umas, só reafirmando isso aí, tá? Então eu tenho an orange, né? Então uma laranja, um ovo, an egg. Exemplos básicos de palavras que se iniciam por som vocálico, né? Vamos lembrar aquela do H não pronunciado também. Eu tenho aqui a palavra, por exemplo, hora, hour. Se eu tenho que falar uma hora, né? Eu vou falar an hour. Na escola, em geral, a gente aprende que isso aqui é usado antes de vogais. Tá certo, ou quase certo, tá? Quase certo. Porque a regra, na verdade, não é uma regra de letra, não é uma regra ortográfica, mas sim, em verdade, uma regra que é definida pelo som da letra inicial, né? Se aqui a letra inicial, o som começa por uma vogal, então eu vou usar an, assim como eu falaria de se fosse o caso de artigo definido em inglês, né? Bom, e esses casos aqui, né, vão coincidir com o artigo definido. Então eu tenho the car, the man, the places, the cities, né? Então vai ser a mesma coisa. Se eu tenho um som consonantal, eu vou ter uma cidade, a city, ou a city, né? A quem achar melhor a pronúncia, né? Então a city, né? Uma cidade. Então é som consonantal? Inicial som consonantal. Então, eu utilizo o artigo, né, indefinido antecedente a som consonantal, né? Se eu falo um homem, a man, né? Então, som consonantal, eu tenho artigo a. Aqui vai ser as mesmas regrinhas, como eu falei, ó, antes de o som consonantal, melhor, né? Antes de som consonantal, não exatamente consoante, antes do que? Da letra, né? Da letra W, então eu tenho a woman, né? Então o exemplo que a gente utilizou, né? Começa em W, né? Eu tenho a ear. Ó, aqui um foco de erro também que a gente tem, né? Porque a gente tem a palavra iniciada ear, né? O som, para a gente está relacionado a um som vocálico, né? Mas isso aqui vai ser definido como um som semivocálico, ear, né? Ear. A ear, tá bom? Para nós, né, para a gente facilitar e não entrar em questões, por exemplo, mais definidas e delineadas, mais aprofundadas de som, eu coloquei isso aqui em termos, lembra, né, antecedente a W e antecedente a Y, tá? E fica assim para nós. Tem um W, tem um Y, o artigo indefinido vai ser a, tá? Então, a city, a man, a woman, a ear, né? E, por exemplo, né, aquelas duas outras situações que a gente tem, né? Escrever aqui, ó, largado, eu tenho you, né? E what, né? Aqui um pouquinho, rarei um pouco mais as questões dos exemplos, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, né? Ir, né? Vamos dizer que eu queira falar, né? Um país europeu, né? Então, eu tenho aqui a palavra europeu, né? Eu tenho European, né? Tem que prestar bem atenção na pronúncia. European, né? European. Então, país europeu, European country, tá? European country. Bom, beleza. Se eu tenho que falar um país europeu, ou seja, eu estou utilizando um artigo indefinido, qual vai ser? Bom, aqui a gente já sabe, né? Tanto é que está no lugar certo aqui, né?
Se eu tenho European, eu estou caracterizando esse som inicial, ear. Aqui está valendo I, aqui está valendo U, não, o som inicial, né? Dessas duas letras, nesse caso, vão se juntar e vão caracterizar esse som que é um som que vai ser precedido por artigo indefinido, a, né? Então, eu vou falar a European country, tá? Então, olha, nessa regra que a gente tem na escola, então é importante lembrar, né? Aqui a gente tem uma letra que é claramente uma vogal, mas eu não vou considerar a letra como o determinante em relação à utilização do artigo indefinido. Então eu tenho a European country. Deixa eu ver aqui algum outro exemplo. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem our, né? Eu vou apagar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, um herói, a hero, né? A hero. Então, nesse caso, esse H não é o mesmo aqui, como eu havia dito para vocês. A gente tem 4 palavras em inglês, onde o H, né, não é pronunciado, assim como na língua portuguesa. E a partir disso, esse aqui é H, um som de R, então a gente tem a relação aí entre o artigo a e o artigo an. Bom, basicamente essa palavra aqui, eu não vou ter muitas dificuldades, né? Então eu vou ler an, né? O N vai se juntar quase sempre com o som vocálico posterior. Então eu vou ter an orange, an egg, an hour, né? An, né? Lido o N. Lembrando que, como uma regrinha básica para todo aluno, é lembrar que o M e o N no inglês, não é o nosso tópico aqui, não é a nossa questão, mas só para lembrar que o M e o N finais na língua inglesa, eles são letras pronunciadas, tá? Então, se eu tenho um M terminando uma palavra, eu tenho que ler o M, e não é só um som nasal, não é simplesmente falar pelo nariz, como acontece na língua portuguesa, né? Em português, se eu tenho uma palavra terminada em M, normalmente eu fecho a boca e deixo o som passar pelo nariz, por exemplo. Eles falaram com você, falaram, termina em M, falaram, deixa um som nasal, tá? Em inglês não. Em inglês, se é o M final, eu tenho que ler falaram, se eu fosse ler a palavra em português, tá? Então, am é falado, né? Se eu tenho o pronome, né? Uma palavrinha que começa aqui, aliás, que termina em M, não, him, eu tenho que ler esse M aí, tá bom? Mesma coisa o N, tá? Então, como regra, tá? M e N finais são letras pronunciadas, né? O nome do Beatle, né? John, em geral em português a gente fala John, e deixa isso para um som nasal. Em inglês é letra pronunciada, então é John, a língua vai lá, aqui em cima, né? No palato duro, né? No céu da boca, e eu leio o N, M e N finais. Então o nome dele era, né? John Lennon. Tem 2 N's, né? John Lennon. Em português a gente fala John Lennon, tá? Deixa passar. Mas dentro do contexto da fala em inglês, né? A gente tem a pronúncia da letra N e da letra N, tá? Isso aí é só um adendo, só uma ideia, né? O que a gente está trabalhando aqui é utilização de artigo definido e indefinido. Então, aqui eu estava falando sobre a pronúncia, né? Então eu leio, é uma palavra que termina em N. Então, a pronúncia é N. Agora, esse aqui às vezes sofre algumas variações, tá, em termos de pronúncia. Então, a gente está aqui na aula, eu estou adotando a pronúncia a, então, a European, a woman, a ear, a man, a city, a hero, tá? Mas existem variações sim, tá? Então, alguns casos você pode encontrar essa letra, ou no caso o artigo, né, sendo lido exatamente como se lê o alfabeto. Então, o alfabeto A, B, C, D, fala A, B, A, né? Então, acontece, tá? Então, a woman, né? A city, a hero, tá? Para o nosso curso, eu basicamente vou pronunciar essa palavra como a. Então, a hero, a city, a man, a woman, a year, a European country, tá? Vai ser basicamente essa pronúncia,
né, para o artigo indefinido antecedente à som consonantal, a W e a Y, e aos dois sons específicos, IU e UA, tá bom? Bom, com relação a esse assunto, já que a gente estudou o artigo definido, fica um pouco mais simples, né? Então, assim, são as mesmas regras para the e a, e as mesmas regras para the e n, ou seja, the e n são usados antes de sons, de palavras que comecem por som vocálico, e o the e o a antes de som consonantal, W e Y, e dos dois sons, como eu acabei de dizer, IU e UA, tá? A gente vai fazer aula de exercícios, né? Então a gente vai ver vários exemplos, né, para que a gente tenha consciência disso. Normalmente as pessoas não trazem isso a nível consciente, né? Ou seja, a gente aprende, vai empurrando ali o assunto, quase sempre nem se para falar sobre esse assunto, né? Não é um foco de assunto, e ele fica muito solto, fica muito precário, né? Fica quebrado, né? A gente não tem clareza sobre isso. É um assunto, como qualquer outro, que deve ter o seu quanto de atenção ali, tá? Bom, o que mais que a gente tem que falar em relação ainda ao artigo indefinido? Bom, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente tem o artigo da língua portuguesa, você fala uma, tá? Só que uma também é um numeral, né? Também é um numeral. Então, se eu falo, ela deveria trazer 3 cadeiras, mas ela trouxe apenas uma. Bom, nesse caso, eu estou trazendo o aspecto quantitativo, aspecto numérico da palavra uma, né? Não é o artigo indefinido. Não, uma cadeira que eu vi lá, uma cadeira que estava na calçada, onde eu não preciso de definição. Então, é importante, né, que a gente se lembre disso com relação à diferenciação entre o numeral e o artigo. Por exemplo, se eu falo, né, um homem, né? Bom, quase sempre, então, tem a palavra man. Existe alguma especificidade, alguém já conhecido, sobre o qual nós já falamos, que existe uma referência muito forte sobre ele, eu já sei de quem se trata? Não, simplesmente eu falo assim, olha, eu vi um homem na rua, outros tantos ali, ou seja, artigo indefinido, eu não estou definindo ninguém, tá? Então, eu vou usar o artigo a. Uso a, por quê? Porque tá antes de uma palavra que começa por som consonantal. Só que a gente deve lembrar o seguinte, né? Em português existe a coincidência, como eu disse, entre o artigo e o numeral. Então, eu quero, vamos dizer, numa outra situação que não seja essa que eu falei. Ó, vi um homem na rua, tinha tantos lá, muita gente, foi mais um homem que andou pela calçada, tá? Agora, vamos imaginar, né, que eu fiquei ali parado naquela rua, deserta, né, por algum tempo, e a única pessoa que eu vi foi um homem só que passou naquela rua durante todo o tempo que eu permaneci ali. Então é um homem, eu estou trazendo um aspecto numérico, é um e não 2, não 3, é só um, é um, né? Então, o que acontece? Em inglês, essa situação vai ficar claramente definida, em português não. Então, se eu tenho a man, um homem. Se eu tenho one man, um homem. Só que aqui é o caráter do artigo, não tem importância, né? Esse ser aqui, esse homem é um entre tantos. Agora esse não, isso significa que é um e não 2, tá? Não 3, não 4. Nos exercícios, né, vocês vão encontrar, por exemplo, né, ela não disse uma palavra, né? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo falar que ela não abriu a boca nem para falar oi. Vamos dizer, não tem uma única palavra foi proferida ali, né? Nada foi falado. Então, se eu quiser esclarecer, se eu quiser enfatizar o aspecto numérico, né, quantitativo, então, vamos supor, ela não disse uma palavra, né? Então, esse uma palavra vai ser one word. Então, ela não disse one word, ela não disse uma palavra. Aspecto quantitativo numérico.
Agora, eu não estou querendo enfatizar isso, eu simplesmente falei uma frase sem outras considerações, né? Não estou querendo enfatizar aspecto quantitativo. Ela não falou uma palavra. Então, a word. Tá? Então, de novo, aspecto quantitativo e o aspecto determinante, ou seja, o aspecto definido ou indefinido, que aí é a questão para nós, indefinido do artigo indefinido em inglês, tá? Bom, acho que em relação a esse assunto, né, a gente tem então, né, lembrando os artigos, né, o que eu falei de início, o artigo definido, portanto, é um só, né, em inglês. Mas ele tem, então, essa subdivisão dependendo da palavra, do som inicial da palavra posterior, a palavra que segue esse artigo. Então, eu falei para vocês aí, né? Então, gente, tem uma ideia, uma coisa que se apresenta de duas formas. Então, eu tenho a e eu tenho an, né? Então, como eu disse, é a mesma coisa, né? Definição da utilização, né? Rapidamente, do que a gente já acabou de falar, né? Eu tenho som consonantal, eu tenho WY, eu tenho U e UA. Aqui eu tenho som vocálico posterior, tá? E, por fim, o que a gente acabou de falar também é a questão do aspecto numérico, né? O aspecto numérico é feito com o numeral, então é one. E o aspecto determinante, ou seja, para se definir ou indefinir, né? Por causa do artigo indefinido, a gente tem one, numeral, e o a ou an, né? Dependendo da palavra posterior, como artigos indefinidos, né? E que mais? Acho que é só, né? Em relação a essas palavras, né? Então, com os exercícios, né? Em verdade, a gente vai ter vários exemplos na aula de exercícios, né? De resolução de exercícios, e eu recomendo a vocês que deem uma boa olhada, que considerem esse assunto, né? É importante na hora de você escrever em inglês, que é outro aspecto que normalmente não passa muito pela consideração do iniciante, né? A pessoa normalmente tem aquela ideia, não vou aprender a falar o idioma, o que é plenamente legítimo, o que é necessário, né? Mas o idioma é muito mais do que só a fala, né? As questões de leitura, as questões de escrita, quem precisa profissionalmente escrever em inglês não pode errar esses básicos, né? Talvez seria como, né, escrever casa com Z, né, na língua portuguesa, né? Erros toscos, né? Erros grosseiros que a gente muitas vezes encontra por aí, né? Então, não se permita isso, não é porque o inglês não é o nosso idioma, né? Que a gente vai ter essa permissividade de achar que eu posso errar só porque não é o meu idioma, né? Erros acontecem, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso me adiantar, né? Me colocar nos acertos a partir do estudo. Para isso que serve um curso, né? Para nos adiantar certos assuntos, para economizar tempo, né? Para que a gente possa conjugar todos esses assuntos de uma forma metódica, de uma forma gradativa e lógica, né? Então, essa foi a consideração 4, né? Então, consideração 1, com especificidades do verbo to be, com considerações que a gente fez de língua portuguesa, né? A formulação do to be, a aplicação entre tempo e forma, tal, consideração 1, consideração 2, a consideração 3 da lição 1, que foi a apresentação do artigo definido, e agora, né, a consideração 4, que está relacionada à utilização dos artigos, do artigo indefinido no inglês. Bom, a gente vai agora para a consideração 5, né, da lição 1, né, e o que eu tinha de dizer em relação ao artigo indefinido é isso, né? Qualquer outra lembrança ou qualquer outra consideração vai ser feito na resolução dos exercícios, tá bom? É isso aí.